Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Duarte e hoje eu vou moderar a aula da professora Andréia. É uma aula de quê? Língua portuguesa. Então, pega aí material, caderno, papel, para anotar a aula de hoje, certo? A nossa aula de hoje, o título é Maluquices do Joca. Qual é o tema da nossa aula? Complementos verbais. E a habilidade que iremos desenvolver é identificar recursos estilísticos e semióticos em textos jornalísticos e publicitários. Então, bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani. Bom dia, 7º. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Hoje nós vamos continuar aquele assunto que é uma delícia, que é difícil, ok? Complementos verbais, termos aí essenciais da oração. Vamos lá, objetivos da aula de hoje. Explorar estruturas linguísticas, focando o predicado, identificar e reconhecer os verbos que necessitam de complementos verbais, os transitivos diretos e transitivos indiretos, e identificar e reconhecer os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Antes de começarmos, né, de lermos então aí um texto bem legal, que é uma maluquice desse jornal Joca que eu já falei para vocês, que é um jornal para crianças e para adolescentes, nós vamos primeiro aos conhecimentos prévios, ok? Vamos lá. Eu tenho 3 perguntinhas para vocês. Pode pular as anotações aí. Nós vamos aos conhecimentos prévios. Primeiro, o verbo que pede complemento é denominado, letra A, transitivo ou intransitivo, certo? Coloquem A ou B. A segunda, o verbo transitivo pode ser uma palavra aí ou mais uma palavra. São 2 palavras na questão 2. Retirar as anotações de ontem, né, Andréia? Isso, dá para fazer tranquilo, Tá, hein? por isso que é importante anotar, porque quem anotou vai fazer isso aqui Com a o mão que eu nas já costas. disse no começo dos objetivos, já dá para responder, hein? E a terceira, os complementos dos verbos transitivos classificam-se em E, ok? Olha só, então, questão 1, responder A ou B. Questão 2, são 2 palavrinhas. Questão 3, mais 2 palavrinhas. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês no chat. Vamos lá, Dani? A resposta já? Vamos. Como eu estava falando para você, Déia, a maioria já conseguiu associar. Então, colocou o que é verbo transitivo aí na A. Ok. Mas ainda temos alguns que precisam Fazendo retomar as confusão. aulas anteriores, né? Que ajuda, que colocaram o que é a B. Ok. A 2. A 2, a Emily colocou transitivo direto, transitivo indireto. A Gabriele colocou direto e indireto. Tá. E a 3? A 3, a Maria Luísa colocou diretos ou indiretos. A Gabriele colocou sujeito e predicado. Na 3? Aham. Ô, Gabriele, vamos lá, vamos prestar atenção hoje, hein? Vamos lá. A primeira questão, então. O verbo que pede complemento, aquele para quem eu faço perguntinha, ele é denominado transitivo. Pode colocar a resposta para eles que eu vou falando ao mesmo tempo. Certo? A outra, a 2. O verbo transitivo pode ser direto ou, então, indireto. 3. Os complementos dos verbos transitivos classificam-se em objeto direto e objeto indireto. O Pedro Henrique acertou, ó. Acabei Acertou? de ver, foi a última resposta aqui. Boa, vamos para o próximo, então. Era só para vocês relembrarem qual é o assunto que nós estamos tratando, porque a gente vai repetir isso hoje, tá? Nós vamos fazer a leitura, então, de uma maluquice do Joca. Então, essa primeira, a primeira página, é a capa, pode voltar um pouquinho no anterior. É a capa do jornalzinho, só para vocês terem uma ideia de como ele é bonitinho, tá? E agora a gente vai, então, fazer a leitura, pode passar para a próxima, só para eles saberem como apareceu. Então, eram 2 maluquices, eu peguei uma maluquice só, ok? Então, por isso que o outro espaço aí tá vago. Próximo slide. Então, a maluquice é a seguinte: bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Olha só, até o título aí, né, do texto, já está com uma separação aí. E isso já veio assim, viu, gente? Não foi eu que fiz, não. Olha só, bem sugestivo isso. Vamos lá. Vamos ver se vocês prestaram atenção o que é essa separação. E a gente tem uma imagem aí, né? Olha só.
vários bichos de pelúcia no lugar aí das pessoas. Vamos ler. Vamos lá, leitura então, que é o próximo slide. Vamos lá. Para que não tenha problemas de manutenção, a montanha-russa do Parque Temático Belmont Park, em San Diego, nos Estados Unidos, precisa ser ativada todos os dias. Como o lugar fechou em março por causa da pandemia do novo coronavírus, os funcionários tiveram uma ideia divertida para não deixar o brinquedo dar voltas vazio. Colocaram bichos de pelúcia nos assentos dos passageiros. As pelúcias antes eram prêmios para os jogos do parque. Têm dado cerca de 12 voltas na montanha-russa todos os dias. Para isso, elas passam pelo mesmo processo que os visitantes. Colocam cintos de segurança e são presas por barras. Além de possibilitar que a atração de 95 anos continue funcionando, a iniciativa busca fazer as pessoas que passam perto do parque sorrir. Então, isso está na edição 152 do Joca, essa maluquice, né? E veio com uma fonte aí já de jornal de fora também, certo? Vamos lá. Pode voltar para mim agora. Nós lemos uma maluquice, que a gente vai ver se é maluquice mesmo, né, Dani? Será que a gente pode dizer? Eu achei divertidíssimo. Divertidíssimo, eu também achei muito legal. Eu já consegui sorrir só pela imagem. Muito assim, é uma imagem carinhosa, né? Eu não posso nem falar muito mais sobre isso, porque eu tenho perguntas sobre isso para fazer para vocês, certo? Então, vamos lá. Entenderam direitinho, né? Um parque nos Estados Unidos, em Belmont, por conta de precisar o brinquedo ficar funcionando todos os dias para não haver problema de manutenção, o que foi feito? Os funcionários pensaram numa alternativa, então, colocaram os bichinhos de pelúcia no lugar das pessoas. E aí o brinquedo rodava e não tinha, talvez, uma impressão, né, do vazio, vamos dizer assim, né? O que aquele vazio do banco vai representar? Vamos prestar atenção nisso também. Então, vamos lá. 2 perguntinhas já para começar. Acabamos de ler uma das maluquices do jornal Joca. Primeira pergunta: qual foi a maluquice noticiada? E a segunda pergunta: quem teve essa ideia maluca e por quê? Coloquem 1 e a resposta, 2 e a resposta. Olha só, na questão 2, quem teve a ideia e por que houve essa ideia, ok? 2 minutinhos no chat. Pronto, Dani? Pronto, muitas respostas. Então, seguinte, o João, o Matheus, o Murilo e muitos outros, tá? Colocaram, vou colocar uma menina aqui para não falar que eu só peguei menino, Maria Eduarda. Tá. Colocaram que trata-se do quê? Qual que foi a notícia? Bichos de pelúcia na montanha-russa. Eles deram uma sintetizada, eu acho que por conta do chat, tudo né? Bem. Uhum. E a segunda, o Jonathan colocou aqui que a ideia partiu das pessoas que trabalham lá. Uhum. No parque. A Melissa colocou Joca, né? Tá. Então, de repente, Melissa tem que dar uma lida de novo. E aí, muitos estão tentando chegar na 2, porque o chat demorou um pouquinho e eles estão respondendo a 1 ainda. Então, vamos lá. Eu vou falando a 1. Tá fechado? Ó, o Cauã colocou assim, ó, os trabalhadores do parque para o brinquedo não ficar vazio. Ok. Tá fechado. Isso. Então, vamos lá. Ó, é isso mesmo. Então, a notícia, a maluquice noticiada foi o quê? Bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia, né? É exatamente o título da notícia, né? E quem teve essa ideia maluca e por quê? Os funcionários, né, tiveram essa ideia maluca para eles divertida, porque é dito isso no texto, e a finalidade é para que o brinquedo não desse voltas vazio, né? Eu vou fazer outras perguntas, é que eu não posso falar muito porque eu tenho outras perguntas para fazer. A Kathleen colocou assim, ó, na 2, os funcionários por causa do corona. Por causa do coronavírus, o parque estava fechado, né? Acho até que é um desses parques que já foram abertos, né? Alguns já foram, né? Não sei informar se esse já foi aberto. Vamos lá, nós temos mais 2 perguntinhas. Vamos lá. Em que lugar essa maluquice aconteceu? Olha lá, estou fazendo perguntas sempre em relação ao que a gente faz de pergunta para uma, Dani. Essas perguntinhas são para quê?
Para Onde, interpretar. Ah, quando. entendi. Em relação à notícia. Isso, em São os relação. elementos da notícia. Isso, olha lá. Eu não deixei claro onde, quando, por quê, mas eu estou fazendo perguntinhas que levam vocês a lembrarem Dos das elementos, perguntinhas, perfeito. isso, da notícia. Então, a terceira, em que lugar essa maluquice aconteceu? E a 4, levante uma hipótese. Que sentimento deve ter levado os funcionários do parque a tomar tal atitude? Explique a sua resposta. Então, em que lugar está fácil, né? E a 4 vai ficar um pouquinho mais extensa aí a resposta, mas expliquem, assim, coloquem a resposta, levantem uma hipótese e deem uma explicadinha para que a gente não vá para um lugar diferente daquele que você pensou, tá? Coloca assim, ó. Por que vocês acham que eles tiveram essa ideia, né, Andréia? Isso. Que sentimento levou? A Andréia até já falou o que ele imaginava eu já falei o meu, né? E queria que vocês, por isso eu parei um pouco de falar, porque eu sabia que tinha pergunta a respeito disso. Então vamos lá. Para essas duas perguntinhas, mais 2 minutinhos no chat. Dani? Vamos lá. A maioria acertou, tá? Penso eu que acertou. Então, o Lucas, Maria Eduarda, Emily, Karen, dentre outros, colocaram parque. Alguns já até colocaram parque nos Estados Unidos, que foi o Daniel e outros mais. Tá. O Rafael colocou até o nome do parque, ele já foi fazendo inferência aí, né? Agora, a 4, a Giovana colocou que foi um sentimento de saudade. A Maria Eduarda colocou porque estava muito solitário, triste, para ficar mais alegre. A Liana colocou um sentimento de alegria. O Lucas colocou assim, eles tomaram atitude para alegrar as pessoas que passavam por perto. Também prestaram bastante atenção. Não só, né? Imaginem vocês trabalhando num parque de diversões, em que aqueles brinquedos são uma loucura, todos os dias muitas pessoas, muitos gritos, né? Ou de medo mesmo, ou de alegria, de ansiedade, e aquele brinquedo rodar vazio. A Caroline até colocou assim, ó, tristeza de não ter ninguém no parque por conta da pandemia. Sim. É bem o que você tá Então falando, representava, né, esse vazio representava muita coisa, na verdade, né? A tristeza, o saber de que várias pessoas estão doentes, né? Não estavam lá também por estarem doentes. Então tem tem um monte de sentimentos aí. E bem o que vocês colocaram, por isso que eu deixei como uma resposta pessoal essa 4. Quer ver a do Daniel? Dó de deixar o brinquedo que alegrou tantas pessoas rodar sozinho. Isso. Olha só. Porque eles podiam deixar o brinquedo rodando sozinho para testar, mas, né? É engraçado que a gente acaba personificando até o brinquedo. Dó. Né? Dó do brinquedo. A gente sente dó do brinquedo. Muito legal isso também. E a terceira, vou voltar, comecei pela 4, né? A terceira, em que lugar essa maluquice aconteceu? Então, essa maluquice aconteceu no parque temático Belmont Park, em San Diego, nos Estados Unidos. Então, quem colocou o parque, então, por conta de vocês estarem sem o texto e tudo mais, já entenderam o que vão procurar dentro de uma notícia. Vocês estão percebendo que trabalhar nessa perspectiva de gênero não é só para você entender como se produz um texto desse, porque nem todo mundo vai produzir uma notícia, mas é para você ler esse tipo de texto, né? Esse gênero textual. Então, o que você, quando vai ler um gênero notícia, o que você vai procurar nisso? Você vai procurar que ele responda aquelas 5 perguntinhas, né? O que, quem, quando, como, por quê. Então, trabalhar nessa perspectiva não é só por conta da escrita, é por conta da leitura, né? Para você conseguir lidar com todo tipo de gênero, né? Andréia, deixa eu fazer uma colocação aqui em relação ao chat rapidinho. Isabela, Trice, Moisés, Danivo, Graziela e Arthur, foco nas questões do texto, tá? E não em falar outras coisas. Nem é nada demais, mas assim, vocês estão gastando mensagem com defunto morto, porque não tem sentido isso daqui, tá bom, meus amores? Foca na aula, tem muito para aprender. Vamos e lá, ainda pessoal. Esse texto foi bem divertido. E a gente vai continuar trabalhando esse texto ainda na próxima aula e vem surpresas por aí. Então, se vocês perderem esse começo, aí a continuidade perde o sentido, certo? Vamos lá. Agora nós vamos para a atividade 2, que é analise o título da maluquice. E agora, eu vou fazer a primeira pergunta e na resposta eu levanto e vou para a lousa, tá? Então, a primeira
questão é o seguinte, analise o título da maluquice. Bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Vocês têm de me responder qual é o sujeito desse título e o predicado, certo? Então, identifiquem o sujeito e o predicado nesse título. Vamos lá. 2 minutinhos. Voltamos. Então, vamos lá para as respostas. Qual o sujeito? Lucas, Daniel, Juliana, Maria Eduarda. Maria Eduarda participa muito. Não sei se é a mesma, mas se não for, tem muita Maria Eduarda. Carolina colocaram bichos de pelúcia. Boa. Já a B e o predicado, por conta de ter que lembrar certinho do título, né? De repente, uns ou outros se perderam aí na fala. Então, ficou assim, Maria Eduarda colocou que o predicado é montanha-russa. A Carolina, dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Né? Muito bem. Então, ela conseguiu lembrar um pouco mais. A 4 eles estão começando... A 4 não, a B, perdão. Eles estão começando a responder, Deia. Você quer ir verificando? Vamos lá. Então, vamos, ó. Eu coloquei na lousa para vocês. E, aliás, professores, eu vou fazer uma coisa agora para nós todos. Secretário, sonho de consumo essa lousa, hein? Sonho de consumo. Pense em nós, secretário Rocieli. Obrigada. Foca aqui. Vamos lá. Ó, professores, comigo agora, hein? Quebrei essa. Vamos lá, ó. Termos essenciais da oração. Então, eu coloquei na lousa para vocês, olha, bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Olha só que bonitinho que fica aqui nessa lousa, ó. Bichos de pelúcia, separei aqui para vocês, em verde. Tá? Sublinhei aí em verde o sujeito e dão voltas em montanha-russa durante a pandemia, o predicado. Ficou claro isso, gente? Foi a quantidade de respostas aí. Tá indo, a maioria tá colocando. Aí? A Sayane também colocou, dão volta em montanhas russas durante a pandemia. Um ou outro esqueceu uma palavrinha, mas porque tinha que lembrar do título, né? Então, ó, sujeito, de que estamos falando? Dos bichos de pelúcia. O que estamos falando sobre os bichos de pelúcia? O predicado. Dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Ok? Pelo menos eles entenderam, Deia, Sim. o que é o sujeito e o que é o predicado. Dessa vez não teve questões, respostas que fugiam ao que você perguntou. Vamos para o próximo exercício agora. Pode colocar na tela para eles. Olha só. Agora nós vamos ficar de olho no predicado, hein? Bichos de pelúcia dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Nós já separamos, então vamos focar agora em dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. E vocês terão mais 2 minutinhos aí para responder. Deia, não dá para dar 3? Você acha que dá tempo? Porque eles demoram para chegar na D, sabe? Eles vão responder na A. Então vamos lá. 3 minutinhos para vocês, então. Letra A, qual é o verbo? Letra B. Que pergunta podemos fazer ao verbo? E letra C, há preposição nessa pergunta? Quando eu faço a pergunta para o verbo, nessa perguntinha eu incluo preposição? E a letra D, que resposta é dada a essa pergunta? Então, olha, 4 coisas. Qual é o verbo? Que pergunta fazemos ao verbo? Há preposição nessa pergunta. E letra D, que resposta eu dou para essa pergunta? Vamos lá, então, 3 minutinhos no chat. Voltamos. Então, seguinte. A Gabriela e o Ezequiel e a Claudete colocaram que o verbo é dão, na A. Ok. Mas muitos colocaram dão voltas. Por exemplo, a Sharon, a Maria Eduarda, dentre outros, aí estão colocando dão voltas. Só o verbo na A, gente. Só o verbo, hein? Aí, quando você coloca dão voltas, você confunde até a pergunta que tem que fazer, que é a B. Né? Uhum. Que pergunta podemos fazer? A Maíra colocou o que eles fizeram. Uhum. Já o Daniel, a Júlia e outras pessoas colocaram onde, aonde. Né? Ainda também tem a questão do onde e o aonde, né? Que de repente vale a pena lembrar. Uhum. E a C, alguns responderam sim, a Sharon, a Isabelle. E a D, a maioria escreveu na montanha-russa. A Rebeca, a Júlia, dentre vários aí colocaram na montanha-russa. A Ângela. Tá, então vamos lá, ó. Eu coloquei novamente na lousa para vocês, para às vezes fica mais claro isso, né? Até lembra um pouquinho aí a sala de aula. Olha só, bichos de pelúcia é o meu sujeito. E o que eu falei para vocês? Nosso foco agora é predicado, certo? Acho que se eu passar para cá fica melhor, ó. Então, bichos de pelúcia
Sujeito, predicado. Dão voltas em montanha-russa durante a pandemia. Esse aqui é o predicado. A minha primeira pergunta era, qual o verbo? Dão. Certo? O verbo é só essa palavra aqui. Quando eu falo dão, que perguntinha, eu posso falar bichos de pelúcia dão? Acabou? Você entendeu? Posso deixar só aqui? Não, não posso deixar só aqui. Se eu falar bichos de pelúcia dão, você vai fazer qual pergunta, Dani? Qual é? O quê? Dão o quê? Olha aqui a perguntinha, ó. Dão o quê? Certo? Eu usei preposição nessa pergunta, que é a questão C. Há alguma preposição aqui? Não, o aqui é artigo. Não há preposição, certo? Unanimemente, eles responderam sim. Na letra C? Na letra C. Não, olha só, não há preposição. Ah, perdão, o Nicolas respondeu não, mas o resto... Tá. Ó, o que, tá? Esse o aqui é artigo, então não há preposição. Qual a resposta que eu dou para a pergunta o quê? Dão o quê? Eles dão voltas. Onde eles dão volta, quando eles dão volta, não faz parte dessa perguntinha para o verbo aqui nesse momento. Eu estou querendo saber se eu preciso colocar complemento para esse verbo. Eu não estou perguntando de lugar e nem de tempo. Quando eu faço perguntinha onde, quando, como, eu quero mais detalhes do que aconteceu. E esses detalhes serão outros termos que a gente vai falar de acessórios. E que é bem isso mesmo. Eu preciso dizer onde eles dão voltas. Em que parque foi, em que lugar que foi, né? Em quanto tempo, durante quanto tempo. Isso daí são detalhes que eu vou ampliando na minha oração. Certo? Fala, Dani. Eu acho que, de repente, a gente podia atentar-se para o seguinte. Dão voltas. O voltas, de repente, eles associaram ao verbo voltar, né? E não é. O voltas ali não está como verbo. Não, e o dão, eles têm que lembrar, gente, e tentar conjugar. Eles dão, eu dou, é do verbo dar, né? Então, tentar conjugar da forma que está ali, de repente, ajuda. Lembrar das pessoas, né, Andréia? E quem dá, dá alguma coisa. Nesse contexto aqui, quem dá, dá alguma coisa. Vai poder acontecer em outro contexto, quem dá alguma coisa a alguém. Não é o sentido aqui. Quem dá, dá alguma coisa. Então, dão o quê? Fiz a pergunta o quê? O meu verbo está aqui, ó. Que é uma perguntinha que tem aí 3 e 4, que eu vou até passar por esse exercício 3 e o 4, porque a resposta está aqui. A pergunta era, se eu faço a perguntinha o quê, que tipo de verbo eu tenho? Eu tenho o verbo transitivo direto. Qual é a resposta para essa perguntinha? É o complemento do verbo, que se chama objeto direto. Então, gente, é uma coisa diretamente ligada à outra. VTD precisa de OD. E direto porque não tem preposição. Sim, exatamente. Né? Só lembrando para eles. Não existe uma ligação aqui com preposição, certo? A gente pode ir para o slide da montanha russa precisa. Esse não, pode passar esse que eu já respondi. Isso, esse daí. 22. Tá. Esse daí agora, ó. Vocês vão fazer essa atividade agora. E se a frase fosse montanha russa montanha-russa precisa de passageiros. E se fosse essa a frase? A mesma coisa que fizeram no exercício anterior. Qual é o verbo? Que pergunta eu faço ao verbo? Há preposição nessa pergunta? Que resposta damos à pergunta? 2 minutos agora, hein? Voltamos. Então, vamos lá. A maioria aqui, Carolina, Matheus e Isis, colocou precisa como verbo. Tá? Já na B, que é que pergunta podemos fazer o verbo, precisa do quê? A Isis colocou, né? Tá. O Felipe também. Do quê? Aí depois, a preposição? Sim, eles colocaram. E que respostas damos a essa pergunta? Passageiros, o Felipe, a Isis. Boa. E outros também colocaram passageiros. Gente, preciso pontuar só uma coisa, bem rapidinho assim. Quando passar e a Pro já corrigir, foca em responder esse exercício, e não o anterior, porque confunde em relação às respostas, tá bom? Vamos lá? Ó, projetei e coloquei de novo aqui na lousa para vocês. Então, ó, montanha-russa precisa de passageiros, sujeito montanha-russa, o nosso foco é predicado. Predicado precisa de passageiros. Qual é o verbo? Precisa. Quem precisa? Precisa de alguém ou de alguma coisa. Qual a pergunta que eu preciso fazer? De quê? Certo?
Usei preposição? Usei a preposição de. Qual é a resposta que eu dou para essa pergunta de quê? De passageiros. Verifiquem, eu uso a preposição na pergunta e essa preposição aparece no complemento. Significa o que é isso? Se eu faço a pergunta de quê? Meu verbo é VTI. Se o meu verbo é VTI, ele precisa de um complemento que se chama OI. Opa! Deixa eu arrumar aqui. E agora que eu não estou arrumando aqui? Não tem problema, fala que é OI. Espera não aí. É objeto Estraguei direto. minha lousa. Ah, OI. Pronto, ó. OI. Consertei. Certo? VTI precisa de OI. Vamos lá para a última. Para a última lousa aqui, para a última tela da lousa. Olha só. Eu fiz como se fosse um esqueminha. Anotem isso aí no caderno de vocês. Isso é muito importante, ó. printa a tela. VTD. Para VTD, eu pergunto o que ou então quem. Como resposta, eu tenho OD. Para VTI, eu faço as mesmas perguntinhas que e quem, mas antes desse que e desse quem, eu preciso de uma preposição. Então, de quem, para quem, com quem, e assim por diante. Certo? Essa foi mais uma aula reforçando complementos verbais. A gente está focando predicado, mas vocês já entenderam de separar aí direitinho sujeito e predicado. Às vezes tem acontecido uma confusãozinha nos complementos, mas a gente continua ainda com isso, certo, Dica, Dani? né, Andréia? Assistam as aulas anteriores, gente. Ainda quem está com dúvida, pega algum livro, que deve ter alguma atividade no livro de vocês, mas estudem. Vocês estão melhorando, tá? Tá de parabéns, está melhorando. Entendam né, que há uma sequência aí nas aulas, ok? Beijo para vocês, até a próxima. Beijo, tchau, tchau.